Em seguida, teremos a participação da presidente do CONDIP, a senhora Tereza Nering, que é o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Muito bem-vinda, muito obrigado pela presença. Boa noite a todos. Agradeço o convite de estar aqui presente. Eu sou presidente do CONDIP. Eles já falaram sobre os idosos, sobre tudo que se pode fazer pelos idosos. Eu vou falar sobre o que a gente já tem aqui na cidade, que é o CONDIP. Ele é um órgão fiscalizador e que controla as políticas públicas da nossa cidade e dos idosos. O nosso trabalho é acompanhar e fiscalizar as políticas para dar às pessoas idosas uma melhor condição dentro das possibilidades dos órgãos. O nosso trabalho também é elaborar todo ano um plano de ação para garantir os idosos e os recursos que a gente recebe todo ano dos nossos colaboradores. Então, esse dinheiro é investido também nos projetos que é apresentado pelas entidades de nossa cidade. Nós também, junto com a promotoria pública e com a vigilância sanitária, nós fazemos as visitas nas ILPIs, que são o Instituto de Longa Permanência das Pessoas Idosas. Um dos fatores que mais prejudica os idosos é o isolamento. Ele pode provocar não apenas depressão, mas doenças mais graves, como a demência. Nesse sentido, estimular a participação dos idosos em grupos de dança, bingos, caminhada, pode ser uma grande ajuda para evitar essa situação. O convívio com os vizinhos, com os amigos e famílias também é de extrema importância, pois proporciona o fortalecimento dos vínculos e contribui para a melhor adaptação no estilo de vida da terceira idade. Partilhando conhecimento com as pessoas mais jovens facilita a integração social e ainda provoca maior bem-estar no idoso. Apesar de ser um processo natural e mais uma fase na vida de qualquer pessoa, a velhice requer adaptação constante, assim como saber lidar com cada limite que surge no decorrer dos dias. A forma de se posicionar diante de um novo desafio é crucial para que o idoso possa ter uma vida melhor. Ter consciência da sua nova condição e não tentar ir de contra ela é o primeiro passo para a melhoria de qualidade de vida. Muitos idosos tentam resistir e fazer como se o fato de envelhecer não acarretasse em mudança tanto física como emocional e social. Tais pessoas acabam sofrendo, pois se sentem frustrados quando se deparam com o limite que não pode ser superado devido ser a sua nova condição de vida. Para melhorar a vida dos idosos, é preciso fazer com que eles reconheçam o seu novo papel, mostrar que nem por isso são obrigados a ficar isolados em sua residência, sem contato com ninguém. Tente que evitar os benefícios da idade e as possibilidades que se abrem para eles. Se a velhice passar a ser encarada como fase normal da vida e não como uma fase improdutiva, haverá uma mudança significativa em relação ao papel e importância do idoso na sociedade brasileira. Contudo, há muito caminho a ser percorrido, sobretudo porque o idoso ainda é um forte alvo de preconceito numa sociedade marcada pelo consumo. Pesquisas indicam que a expectativa de vida das pessoas está crescendo cada vez mais. Porém, de nada adianta valorizar os anos a mais que eles possuem se não têm uma qualidade de vida melhor. Identificar os fatores que asseguram uma boa qualidade na velhice
deve ser primordial, tanto para os idosos quanto para profissionais que lidam com essas pessoas. Em nossa cidade, temos vários lugares para atendimento dos lazer dos idosos. Temos alguns bairros, atividade para os idosos e também o Criju, que recebe um grande número de idosos com muito lazer. No mais, o que eu acho no pouco tempo que estou nesse cargo é a falta de divulgação, como nas UBSs, igrejas, lugares públicos, para que os idosos possam comparecer para ter uma vida mais saudável. Sei que ainda falta muita coisa para os idosos, mas com a ajuda do poder público, da sociedade, vamos conseguir que nossa cidade seja um lugar acolhedor para essas pessoas. O envelhecimento é uma das grandes conquistas da humanidade, mas que possamos desfrutar de um envelhecimento digno, mais saudável e ativo, é preciso superar os desafios, que já sabemos que são muitos. Uma sociedade que busca compreender que o envelhecimento é inerente de um ser humano e que todos irão envelhecer, e que somos responsáveis pela mudança e pelo bom acolhimento aos idosos, nosso futuro será bem melhor. Vamos começar a pensar nisso? Obrigado a todos. Passo a palavra então ao professor Afonso Machado. Começo agradecendo ao convite. Quando o Fawaz me convidou para estar aqui, ele me falou do envelhecimento, né? E os desafios para uma vida ativa. Mas, obviamente, que como professor universitário, eu tive que puxar um pouco para aquilo que eu faço na minha realidade, no meu contexto. E hoje, como professor universitário, eu tenho aí uma leitura das ciências trabalhando comigo, não é? Então, eu dei um subtítulo que são os olhares da ciência no cotidiano, porque aí talvez more o perigo, não é? Esse cotidiano. Qual é esse cotidiano? Qual é o nosso contexto? Bem, eu diria assim, que envelhecer e ter uma vida ativa tem alguns pressupostos que eu não posso perder de vista. Primeiro, que envelhecer é apenas uma fase do desenvolvimento humano. É uma. Eu passei por várias. Eu estou no envelhecimento. Obviamente que eu não entendo que ela seja a última fase, que ela seja terminal. Porque eu entendo, e naquilo que eu creio, que existe uma plenitude. Então, quando eu sair desta, eu vou para a plenitude. E seja essa plenitude aquilo que for. Certo? Num segundo momento, eu tenho que ter compreensão que no envelhecimento eu vou ter algumas alterações físicas. Lógico, não é? Então, Ana Cândida, eu diria assim para você, vamos subir correndo essa escadaria e descer. Hoje não dá, porque hoje o meu correndo é, põe o pé direito, segura em algum canto, põe o pé esquerdo. Põe o pé direito de novo, e aí a gente treinou, porque lado nós iríamos subir aqui, porque teve todo um treinamento para chegar aqui. Este é o enquadramento das alterações físicas. Mas, meus queridos, tem um outro problema. Nós esquecemos que existem algumas acomodações emocionais. Talvez por uma questão de tempo, não é? A gente foi aprendendo a lidar com coisas. Com algumas coisas somos mais condescendentes, com outras coisas não temos condescendência nenhuma. Então a gente sempre escuta assim, aquele velhinho é tão simpático, ou aquele velhinho é tão ranzinza. Você nunca escuta dizer, aquele velhinho é tão mais ou menos. Então é necessário que eu tenha, né, naquele botãozinho do rádio, no dial, é necessário que eu sempre flua no meio termo, em especial na questão da emocionalidade. Porque senão a gente vai acabar infartando e não é vantagem. Mas eu também não posso levar uma vida contemplativa achando que tudo é maravilhoso. Eu tenho que conseguir fluir adequadamente. A palavra exata ou boa é adequação. A outra coisa é a seguinte, veja, que bom que as coisas evoluem. E hoje nós temos aí uma palavra-chave que todo mundo mais metido, mais nariz empinado, diz assim, estou lendo um livro de neurociência. Não entende nada, mas está lendo o livro de neurociência. Certo? Mas a neurociência foi uma grande descoberta para nós na terceira idade.
A neurociência vem trazer para mim alguns conhecimentos sobre o cérebro que nós não tínhamos até então. A gente ouvia lá quando fez os que são do tempo de ginásio e colégio, mas aqui tem uma Brotolândia que já é do tempo de ensino fundamental e ensino médio, que a gente usou 2/3 do cérebro. Mentira! É mentira isso, esse dado não é verdadeiro. A gente usa muito mais. Por quê? Porque o cérebro tem uma plasticidade. E nessa plasticidade, de um determinado momento, ele operaciona todas as porções. Então, por exemplo, agora, vocês devem estar entendendo que eu estou olhando para vocês. Mentira, não estou. Porque o meu estado emocional de ansiedade é tamanha que eu vejo vultos. Eu não consigo pré-determinar. No entanto, olha o que está acontecendo. Eu vejo estes vultos, mas estou elaborando a minha fala que foi preparada antecipadamente. Essa é a plasticidade. Essa é uma das plasticidades. Certo? E aí, quando a gente pensa ainda mais na terceira idade, ou nesta idade em que estamos, porque eu não acredito que ela seja terceira, ela é muito mais do que terceira, nós temos as questões de atitudes e escolhas adequadas, não é? Nós estávamos brincando no café, porque nós tivemos direito a um café ali dentro, e eu estava comentando com o Douglas, quando a gente era mais jovem, que a gente ia à praia, a onda vinha vindo, a gente furava a onda. Hoje, a gente fica parado na areia, vendo o movimento do mar. Daí a onda vem, a gente entra de lado na onda. A gente não entra de frente. Veja, vocês estão rindo, mas eu gostaria que esta risada fosse uma risada de concordância. Porque olha só o que vai acontecer. É esta a questão da adaptabilidade, que nós deixamos de perceber que temos, mas somos sábios por tê-la. Então é por isso que os nossos filhos nos olham estranhamente, por isso que os nossos netos nos olham estranhamente, e é por isso que todo mundo nos olha estranhamente. Atualmente eu moro num condomínio e eu tenho uma cachorra, de grande porte, a Vitória. E eu desço no elevador, obviamente, com a cachorra. E outro dia eu entrei e tinha um casal com 2 meninos. E eu falei, bom dia, pessoal. O casal respondeu, bom dia. O menininho, na maior das tranquilidades, disse assim, bom dia, velhinho. O pai deu uma puxada na criança e eu olhando pelo espelho, porque eu não podia olhar de frente, que eu estava dando muita vontade de rir. Eu olhei e fiz assim para o pai dele, né? Mas eu fiquei com medo do pai não ter entendido se o meu assim era uma negativa ao tratamento da criança ou deixa passar, né? E num outro momento eu procurei o pai e falei assim para ele, olha, eu ouvi, porque eu não sou surdo, né? Mas deixa eu dizer um negócio para você. Obviamente que é legal que você centre o seu filho nos comportamentos de relações humanas, mas não se preocupe dele ter dito velhinho, porque isso já não me ofende mais. Então, está tudo normal, eu consigo entender isso. Mas, do ponto de vista de adequação, vamos adequar essa criança a conviver com a terceira idade. Mas vamos adequar também o terceiro idoso a conviver com essas crianças. Daí, quando a gente pensa nesse aspecto, vem os tais desafios, não é? E eu, ouvindo a fala dos meus colegas que antecederam, eu fico pensando assim, quando a gente não teve desafio, não é? Porque eu penso da seguinte forma, se eu tivesse sido criança ou adolescente nessa temporada, os meus professores iam mandar um bilhetinho para minha mãe dizendo assim, encaminhar Afonso Antônio para a psicopedagoga porque ele é hiperativo. Certo? E eu me lembro que quando eu me efetivei no bispo, eu me efetivei em filosofia, certo? Lá em cima a garota que foi minha aluna e aqui a outra. O professor Gomes disse assim, Afonso, está tendo uma queixa aí que você está tirando as alunas da sala de aula, está dando aula na escadaria e está dando aula embaixo das árvores. E eu perguntei para o professor Gomes, qual é o problema? Se eu sair da sala de aula, o conteúdo descaracterizou?
Não, sabe, é que... Eu falei, então, mas eu não entendo o que é que. Ele me disse, sabe qual é o problema, Afonso? O problema é que você é irrequieto. E eu queria dizer um negócio para vocês. Hoje, na Unesp, o meu chefe continua dizendo que eu sou irrequieto. E eu quero dizer uma última coisa para vocês. Quando vocês souberem que o Afonso faleceu, não perca tempo de ir ao velório, porque eu devo estar pulando dentro do caixão. Eu quero continuar irrequieto. Mas eu quero continuar sendo um irrequieto respeitoso. Talvez esteja aí a grande sacada. E aí, então, isso diz para mim que eu tenho que ter cuidado com o meu aparato motor, com o meu desenvolvimento motor, porque os meus movimentos já são mais lentos, certo? Porque eu preciso de óculos atualmente. Quando o Douglas falou do óculos, é que a gente brincou lá dentro, não é? Porque nós não essa Brotolândia aqui, que está aqui nas laterais, nós temos quais óculos? O de perto, o de longe e o reserva. Porque nós precisamos desse aparato, certo? E quando muito, o óculos repartido no meio ou trifocal, que você olha assim para poder focar o que você quer. Essa é uma preocupação. Uma outra coisa, a gente podia pensar assim, há 20 anos atrás, nós vamos sair daqui, vamos a tal lugar, vamos comer uma feijoada. Imagine comer uma feijoada agora, vamos deixar o UTI da Soban em alerta, porque nós vamos parar lá. Este é o problema do aparato motor. Manutenção desse desenvolvimento motor. A manutenção desse desenvolvimento motor é muito complexa, porque veja bem, tanto quanto os carros novos, eu hoje estou com um Nissan, né, com um Kicks. O meu carro vai para revisão a cada 10 mil quilômetros. Eu tenho que ir para o médico a cada mês. É diferente. Eu tenho que ter esse jogo, e eu queria dizer para vocês, nós temos que rir disto mesmo. Esta é a nossa realidade. Este é o nosso contexto. Eu não posso morrer por isto. Eu tenho que viver com isto. Em última instância, viver apesar disto. Essa é tem que ser a nossa compreensão. Fora isso, tem as tais questões das atividades cognitivas. Eu me lembro que, por exemplo, em casa, com a minha mãe, o médico dizia assim para minha mãe, a senhora tem que fazer palavras cruzadas, a senhora tem que fazer aqueles joguinhos de papel lá, né? Bordar, churar. Daí chegava em casa e eu dizia assim para minha mãe, eu vou na banca, vou comprar. Não compra isso, que isso é coisa de velho. Então, olha que coisa linda. Dona Carmen morreu aos 87 anos, lúcida. Ela foi com o carro dela, a Soban, chegou lá, teve um infarto e morreu. Ótimo. Em plena composição das suas atividades cognitivas. Temos que preservar isso. Mas eu vou dizer já como. E aí, então, as melhores escolhas para a cognição, o cuidado com as emoções e afetos, já falei anteriormente, e, obviamente, saber lidar com as novas aquisições e perdas. Que são novas aquisições e perdas? Novas aquisições são aquelas amizades oportunistas que aparecem. Porque nós, infelizmente, estamos rodeados de um grupo de abutres. Pode rir, sim. O velhinho tem dinheiro, vai ficar para quem? Não é? Mas tem a outra questão, as perdas. As perdas para nós, na idade em que estamos, elas são mais doloridas. Porque já representa que o nosso grupo, que a nossa comunidade está diminuindo. E isto é muito sério. São perdas altamente significativas, em qualquer idade, perda é perda. Mas para nós parece que é um sinalizador. Então nós temos que estar atentos para sabermos trabalhar com essas perdas. E aí a neurociência traz para nós uma grande descoberta. Talvez de todas as evoluções que o homem teve no último século, porque ela já vem do século XX, não é? E agora no século XXI, talvez a grande sacada na neurociência é que ela joga para nós uma compreensão que até então nós não tínhamos. Porque a psicologia caminhou um longo período dizendo que o homem tem 3 domínios.
Domínio cognitivo, domínio afetivo, domínio psicomotor. A neurociência diz assim, espera um pouquinho, tem um outro domínio, tem o domínio espiritual. Então a espiritualidade, eu estou dizendo que é uma descoberta da neurociência, mas não é uma descoberta, é uma constatação. Verifiquem que hoje os grandes hospitais permitem que as pessoas tenham um atendimento de religiosidade. Então você pode dizer assim, por favor, chama o pastor da minha igreja, eu quero conversar com ele. Ele entra na UTI. Chama o padre da minha paróquia, que eu quero conversar com ele. Ele entra na UTI. Chama o pai de santo do meu terreiro de candomblé, que eu preciso falar com ele. Ele entra na UTI. Então isso é uma coisa nova. No entanto, nós temos que ter uma compreensão maior sobre esse fato. Espiritualidade não é religiosidade. Religião é religião. Crer é crer. É outra coisa. Religiosidade é o crer em algo, seja o que este algo for, seja quem este algo for. É eu esperar deste algo, é eu mover-me para este algo, e é eu ligar-me a este algo. Meus queridos, essa espiritualidade traça na minha vida uma pirâmide de hierarquia. Significa que eu sou velhinho, mas não sou dono do mundo. Existe alguém que é mais dono do que eu. Esta crença, esta percepção da espiritualidade dá para mim o domínio que alguém pode, em alguma instância, acalmar os meus desesperos. E isso é muito importante, porque temos desesperos, sim. Casados, solteiros, viúvos e agregados, temos desespero, sim. A finitude, ela é concreta, ela não é abstrata. Eu queria dizer para vocês que o envelhecimento ativo, para mim, depende apenas da minha mudança de atitude. Se eu mudar minha atitude, eu vou ter um envelhecimento ativo. Eu vou para o teatro, Cris, vou aceitar teu convite. Eu vou no coral no próximo semestre. Eu vou fazer coisas novas. Eu preciso de me redescobrir num novo espaço. Eu tenho que mudar o meu contexto. Bom percurso a todos. Muito obrigado. Então nós temos uma pergunta aqui para o Afonso, e caso alguém mais queira responder, está aberto. Como o senhor vê a relação do envelhecimento com o patrimônio histórico? É meio complexo demais a gente falar em patrimônio histórico num país que não respeita a sua história. Certo? Eu estou falando como professor. Então o Douglas traz aí a experiência dele como professor, e a hora que ele começou a falar, eu comecei a me lembrar assim, eu fui professor dos filhos da Maria Alice na pré-escola da Divina Providência, e hoje eles são doutores. A linguagem que tínhamos lá, não podemos ter hoje, a linguagem é outra, certo? Eu saí do Brasil, fui estudar na Alemanha, é um pedaço do meu doutorado, volto, estou na universidade, me aposentei no fim, no topo da carreira. E o patrimônio histórico, quando eu penso em idade, dentro da universidade, ela é levado muito a sério, porque eu, na minha universidade, sou um patrimônio. Não é esse patrimônio que tem o selinho de patrimônio que quem trabalha em órgão público sabe que tem, mas é um patrimônio porque eu carrego uma quantia de saber. Mas quem dá valor a isso? Os meus alunos não dão. Então, quando a gente fala em patrimônio, se é este patrimônio da idade, ainda há necessidade de uma troca de experiência e uma adequação sociocultural. Eu estou usando palavras técnicas e acadêmicas, mas eu poderia falar de um outro jeito. Vou falar para vocês como eu costumo falar. É um problema de uma falta de educação de pessoas que não tiveram pai e mãe dentro de casa. Estes estão chegando na universidade hoje. Eles chegam subletrados, alfabetizados funcional, eles conseguem com isso a graduação, estou falando de Unesp, eu não estou falando de uma faculdade particular. Eles conseguem a graduação, eles vão para o mestrado, porque eles não querem voltar para casa, então eles ficam com bolsa, eles saem do mestrado, eles continuam o doutorado com bolsa, porque eles não querem voltar para casa, certo? Eu acabo de ir para Salamanca, num
congresso que eu participei, e Salamanca é um patrimônio universal. Nós temos vários patrimônios aqui, e eu digo assim, olha, quando o Douglas estava dizendo de cultura, eu digo, quantos de nós nunca entrou no Solar do Barão? É um patrimônio que temos na nossa cidade, e para cada um de nós é o seu patrimônio intelectual, é o seu patrimônio cultural, mas nós não damos valor a isso. Certo? E aí, para terminar essa fala, porque eu não sei se eu fui no caminho que a pessoa me consultou, mas eu diria assim para vocês, agora há pouco, com a morte da minha mãe, eu fui fazer uma rapa dentro de casa e achei alguns álbuns de fotografia. E pensei em jogar tudo fora. Daí eu pensei e disse assim, essa é a minha história. Eu posso jogar tudo fora, menos isso. Essa é a minha história, esse é o meu patrimônio. Está ali a minha história de vida. Certo? Mas eu já sou um idoso, né? Eu penso assim. Quantos pensam assim? Patrimônio é lembrança. Lembrança é memória. Se a gente não cuida dessa memória, não cuida dessa lembrança, a gente não tem história para contar. A gente não vai preservar prédio, não vai preservar parede. A gente vai preservar a história das pessoas. Quando você vê uma ferrovia, uma locomotiva encostada, enferrujando, não está enferrujando uma locomotiva, gente. Está enferrujando a nossa história, nossa memória. Eu não sou daqui, eu vim para cá. Eu sou de São Paulo, vim para cá na década de 80. Mas eu vejo que tem uma história belíssima aqui, mas que está enferrujando junto com os ferros, junto com as madeiras que estão pegando chuva. Eu acho que isso aí era uma coisa muito importante. Eu virei jundiaense, que eu estou mais tempo aqui do que eu estava em São Paulo. Não vivi essa história de perto. Mas é a minha cidade hoje. É a cidade de adoção, que é mais rica do que quando você nasceu, né? Você não escolhe a cidade onde você nasce, mas você escolhe a cidade onde você quer viver. Então, eu acho que essa questão do patrimônio, de levantamento disso, isso é uma coisa muito séria, não é coisa de velho, não é coisa de velharia. Como ele falou ali, né? Eu também tenho o meu álbum, né? Meu pai, minha mãe, que já foram. Isso é a nossa história, né? É a nossa história. E a história de vocês? E a história da cidade? E a história dos seus pais, dos seus avós, as histórias dos que chegaram aqui no século XVII, uma das cidades mais velhas do Brasil. Não é? As pessoas às vezes nem sabem disso. Não é? Século XVII, muito tempo. Então, onde é que está essa história, essa memória? Perpetuar isso aí não é perpetuar um prédio, uma locomotiva, não é perpetuar a sensibilidade. Ali está escrito a história dos sonhos, dos projetos que muita gente viveu e que gostaria que outros continuassem. Então, eu acho que a consciência do passado é uma coisa muito importante a ser preservada. É ele que nos dá a identidade do presente. Senão, nós ficamos crianças, eternamente presos no presente. Não, nós temos uma história. Conhecer essa história não é uma coisa optativa, é uma coisa obrigatória, porque senão a gente não sabe quem a gente é, de onde a gente veio e para onde a gente vai levar nossos filhos. Portanto, acho que a luta pelo patrimônio é uma luta que deve ser tomada, os jundiaenses, as autoridades, os vereadores, olhar mais com carinho isso. Isso não é um detalhe, não, isso é uma essência da alma de uma cidade. Eu queria lembrar, assim, nós tivemos, acho que há 15 dias ou há 10 dias atrás, um incêndio em Notre Dame. E aquilo chamou a atenção de todo mundo. Por que chamou a atenção? Porque queimou a história do mundo. Uma parte da história do mundo foi queimada ali. A gente fica triste, não fica? Então, mas todos nós passamos pela Avenida dos Ferroviários, tem uma faixa escrita assim, a estaçãozinha está se destruindo, e ninguém se condói com essa estaçãozinha. Essa é a nossa história. Exatamente, é isso mesmo. Então, o que está na nossa pele arranhando, não está doendo, está me incomodando o arranhão da pele dela. É um falso sentimento, né? Desculpa. Mas eu tenho que olhar para isso. Então, é preciso que eu olhe para o meu patrimônio. Essa abertura, essa criação da Câmara Viva é fundamental. Para mim, eu acompanho Jundiaí já há 20 anos, é um novo momento, um divisor de águas. Essa abertura para se conversar, para se debater essas coisas, é construir dias melhores.